que o dólar está tão caro? O que vai acontecer com o dólar e o que você deveria fazer com o seu dinheiro? No último mês, o dólar subiu 6%. Nos últimos 6 meses, o dólar subiu 11%. Nos últimos 12 meses, o dólar subiu 14%. É coisa pra caramba. E o dólar acabou de bater recorde. Bateu R$ 5,78. Então hoje você precisa de R$ 5,78 para comprar um único dólar. Isso daqui é o maior valor desde 2020, quando a gente teve a pandemia. Então fazia muito tempo que a gente não chegava num estado tão grande quanto esse, de uma forma negativa. A gente pode reclamar, a gente pode choramingar, mas a realidade é que o dólar de fato subiu muito e isso impacta a nossa vida, saiba você ou não. E esse vídeo, ele vai ser separado em duas partes. A primeira parte eu vou falar sobre o porquê o dólar está subindo e por que ele não para de subir e o que deve continuar acontecendo com o dólar. Em segundo lugar, eu vou te falar o que você como investidor deveria saber e fazer com o seu dinheiro, porque existem alternativas. Da mesma forma que a inflação faz pessoas ficarem pobres, a inflação também ajuda pessoas a ficarem ricas. Da mesma forma que as crises fazem as pessoas ficarem pobres ou quebrarem, as crises também fazem pessoas ficarem ricas e ganharem muito dinheiro. Assim é com o dólar também. Então você pode escolher em que ponta você quer estar. E esse vídeo vai te ajudar a estar na ponta correta. Antes de a gente começar, eu tenho um pedido para você. Eu faço conteúdo há muito tempo, tô do seu lado há muito tempo e agora tô na Islândia, prestes a jantar e parei tudo para gravar esse vídeo porque é um assunto relevante. Então eu peço que você clique no botão de curtir aqui embaixo e que você se inscreva no canal pra gente continuar junto por muito tempo. Primeira parte do vídeo, por que o dólar não para de subir? Antes de a gente entender todos os motivos disso, eu quero te trazer um ponto interessante. A gente costuma confiar muito nos profissionais de mercado e a realidade é que na maioria das vezes eles estão errados. Como assim eles estão errados? Bom, olha só. Aqui estão todas as projeções para o dólar no final de 2024. Então, toda vez que termina o ano, os analistas fazem projeções para o final do ano seguinte. Essas projeções, elas são embasadas. Não é que os analistas são ruins. Os analistas, eles têm muito conhecimento e estão trabalhando com um cenário que existe ali diante deles. Só que, no final de 2023, a expectativa era, por exemplo, segundo o ABC Brasil, que o dólar fechasse esse ano agora a 4,98. Que a Ágora diz que a gente fecharia a 5,20. E você tem uma série de preços-alvo para o dólar. O cenário mais pessimista era do C6 Bank. E adivinha só, o cenário mais pessimista era 5,50. O cenário mais otimista era da Persevera, chegando em 4,25. Esses eram os dois extremos, tá? O mais pessimista e o mais otimista. E adivinha quem estava certo? Ninguém. O dólar, ele superou todas as expectativas e ele ficou em 5,78. Ninguém acertou. E se a gente for olhar para a projeção do dólar ao longo dos anos, ninguém acerta consistentemente. Alguém pode acertar um ano, alguém pode acertar outro ano, ninguém acerta consistentemente. Nem eu. Mas eu vou te dar alguns pitacos aqui sobre o que eu vejo que está acontecendo, sem a presunção de cravar o que vai acontecer exatamente, mas ainda assim te proporcionando possibilidades de ganhar mais dinheiro. Então vamos lá, por que o dólar está subindo tanto? E assim como aconteceu com o dólar, geralmente erram inflação, erram PIB, erram uma série de coisas. Então tem coisas que são mais fáceis de projetar e tem coisas que são mais difíceis. A melhor forma de acabar com a carreira de um analista é tentar projetar o dólar todo ano, porque é muito difícil acertar. Essa é a realidade. Vamos lá, por que então o dólar está subindo tanto? Primeiro, existe a questão das eleições que estão acontecendo agora, com o Trump e a Kamala, e daqui a pouco vai sair o resultado das eleições, vou falar sobre isso já, mas o primeiro motivo é por causa do corte dos juros americanos. Então imagine o seguinte, quando a taxa de juros no Brasil está alta, o que acontece? A gente tem então mais dinheiro de fora vindo para o Brasil, concorda? Por quê? Porque o pessoal olha para o Brasil e fala, nossa, a taxa de juros está muito alta, quero botar meu dinheiro lá. Então, eles compram real. Então imagina, se você tem dólar, você vai comprar real. Se você compra real, você está vendendo dólar. Então quando você compra real, o real se valoriza. E aí você vem aqui no Brasil e você investe no Brasil. Então isso aqui faz com que o dólar desvalorize. Quando a gente tem o inverso acontecendo, ou seja, uma taxa de juros caindo no Brasil, ninguém quer investir no Brasil. Então as pessoas, elas tiram o dinheiro do Brasil, então elas compram dólar e vendem real. Quando elas compram dólar, o dólar está subindo. Aí você fala, mas Thiago, mas a taxa de juros do Brasil, ela está muito alta. Ela realmente está muito alta. Mas a gente não vive numa ilha. A gente tem um planeta. Nesse planeta, a gente tem relações entre várias economias. Então não é só a taxa de juros do Brasil subir ou cair. Existe a questão da taxa de juros dos Estados Unidos subir ou cair também. Porque imagina, você prefere investir num país desenvolvido, como os Estados Unidos, ganhando 2, ou um país como o Brasil, com risco político, ganhando 2,5. Claro que esses não são os números, mas para te ilustrar, a gente vai preferir os Estados Unidos, risco baixo, uma taxa parecida com essa. Então é sempre uma relação entre um país e outro. Quando a gente olha para os Estados Unidos, no começo de 2024, projetava-se que a taxa de juros dos Estados Unidos ia cair. Então tem, juros nos Estados Unidos, mercado aponta
aponta para corte de 0,25 na reunião de março. Caiu. Aí depois a gente tem aqui, Fed mantém taxas de juro no nível mais alto em mais de 2 décadas pela 5ª vez. E aí depois o que acontece? Fed mantém juros dos Estados Unidos na faixa de 5,25 a 5,5 e sinaliza apenas um corte na taxa em 2024. O que isso aqui nos mostra? Nos mostra o seguinte, o Brasil no final das contas cortou a taxa de juros, a gente caiu de 11,75 para 10,5 e os Estados Unidos no final das contas ficou muito parecido. Então na ponta do lápis o Brasil diminuiu a taxa de juros e os Estados Unidos não, ele se manteve. Então o que acontece com o dólar? É natural que a gente compre mais dólar porque ficou melhor levar o dinheiro para os Estados Unidos do que deixar o dinheiro aqui. Então esse aqui é o primeiro fator. O segundo fator muito importante, e é o que tá bombando, né? Donald Trump deu uma entrevista no Joe Rogan, eu achei interessantíssimo, porque em 5 dias tinha 42 milhões de visualizações já no podcast, só no YouTube, imagina as outras mídias. Então assim, eu achei interessante porque o mundo inteiro olha para essas eleições. Quando a gente olha para o Brasil aqui, o Brasil inteiro olhou para as eleições de São Paulo, agora imagina quando é uma eleição para presidente, todo mundo olha, agora imagina quando é uma eleição dos Estados Unidos, o mundo inteiro olha, porque isso aqui impacta o planeta inteiro. E quando a gente olha para as chances de um ganhar o outro, e temos Donald Trump de um lado e a Kamala Harris de outro, a chance maior hoje é a do Donald Trump ganhar. Então a gente começa a trabalhar com a hipótese de, e se ele ganhar, o que vai mudar nos Estados Unidos? E tem duas coisas que o Trump tem como promessa ou característica que podem impactar demais o dólar em relação ao real. A primeira delas é o aumento de tarifa na importação. Imagina só, você está nos Estados Unidos e aí aumenta a tarifa de importação. Significa que vai ficar mais caro importar coisas para os Estados Unidos. Se vai ficar mais caro importar coisas para os Estados Unidos, é natural que quem mora lá vai comprar mais coisa do próprio Estados Unidos. Ou seja, vai comprar mais do produtor local. E se ele comprar mais do produtor local, isso significa que ele não vai comprar mais de fora. Então o dólar não vai sair, eles não vão precisar comprar outra moeda e vão acabar gastando em dólar. Se eles não vão comprar outra moeda, não vai ter uma pressão para vender dólar. Então o dólar, ele tende a se valorizar, porque vai reduzir esse fluxo de dólar saindo. Pelo contrário, vai ter mais dólar entrando. E a segunda coisa é que existe uma coisa chamada fiscal frouxo, né, um linguajar da economia, e menos impostos. Qual que é o impacto disso? Se a gente tem menos impostos, o que geralmente acontece? Se tem menos imposto, significa que tem menos dinheiro sendo arrecadado para o governo. Porque o governo, uma das principais fontes de arrecadação é imposto. Então, se cada produto vendido, o governo ficar com uma fatia menor, o governo vai arrecadar menos. Se o governo arrecadar menos, o que acontece? Os Estados Unidos já tem uma pressão gigantesca, porque ele tem um endividamento muito alto. Mas é natural, uma moeda como a dos Estados Unidos nem é um negócio tão ruim assim. Mas ele se endivida, ele tem problemas, porque as contas públicas pioram, o que tende a acontecer? Os Estados Unidos precisa captar mais dinheiro. Como que você faz para ficar mais atrativo para captar dinheiro? Você sobe a taxa de juros. Se você subir a taxa de juros, o que vai acontecer? Mais dinheiro ao redor do mundo vai para os Estados Unidos e adivinha só, mais dinheiro do Brasil vai para lá, a gente vai comprar mais dólar e o dólar tende a subir. Pela simples possibilidade disso acontecer, e é o que tudo indica, né, que vai acontecer, o dólar sobe. E a terceira coisa que explica a alta do dólar são as contas públicas, né? Claro que não dá para colocar todos os problemas, toda a culpa nos juros, nos Estados Unidos, nas eleições. A realidade é que o Brasil passa por muitos problemas políticos, problemas de arrecadação. A gente tem uma valorização que não foi só do Brasil em relação ao dólar. A lira turca desvalorizou 10%, o peso argentino 10%, o real 11%, o iene 11%, a libra sul 31%, libra do Egito 35% e na Nigéria 41%. Então olha que interessante essa notícia. O governo arrecada 203 bilhões em setembro, recorde para o mês em toda a série histórica. Mas olha o que está escrito. Total de tributos arrecadados nos 9 primeiros meses do ano foi de 1,9 trilhão. Também foi recorde histórico. Mas a gente teve essa outra aqui, ó. Déficit nas contas do governo atinge marca dos 100 bilhões em janeiro e agosto. Isso aqui, por um lado, pode parecer bom, por outro nem tanto, mas a realidade é que a gente tinha uma promessa desde o começo do ano que a gente zeraria o problema das contas públicas até o final de 2024. Só que a gente está muito longe disso. E se a gente está muito longe disso, significa que o governo está gastando mais do que arrecada, então a gente aumenta o risco fiscal. E se a gente gasta mais do que arrecada, é tipo alguém que está endividado. Se alguém está endividado e essa pessoa está com juros muito altos, o que você acha que vai acontecer com essa família? A família, ela tem um risco de quebrar. Claro que tem algumas diferenças, porque o Brasil pode emitir moeda, tem alguns artifícios, mas ainda assim, tudo tem um preço. A emissão de moeda tem um preço, que é a inflação, tem várias coisas. E aí, quando o Brasil, então, começa a ter uma situação pior, a gente tem o quê? Medo e incerteza. E a gente tem uma política também que gera insegurança, é uma coisa muito polarizada, então as pessoas ficam com medo. Se ficam com medo, eles pegam a grana daqui e levam para fora. E se levam para fora, compra dólar
dólar e vende em real. E se isso acontece, o real perde valor. Então aqui eu dei uma pincelada para te mostrar o porquê que o dólar está subindo e o porquê que vai ficar cada vez mais caro ir para Disney. Ou a gente muda alguma coisa no Brasil, ou a gente bota ordem nesse negócio, né? Ou a gente muda alguma coisa nas eleições, ou alguma coisa acontece, ou a gente tende a degringolar. E aí, quanto mais a gente piora como economia, mais o dólar sobe. É isso que deve acontecer. Beleza. Isso é ruim? Não necessariamente. É ruim para a maioria dos brasileiros, mas não é ruim para você que está assistindo esse vídeo. Porque sempre que tem alguém chorando, tem alguém vendendo lenço, né? Já ouviu essa frase? E nessa situação, você precisa lembrar do seguinte: dá para você ganhar dinheiro quando o dólar sobe. Essa é a realidade. Mas antes de eu te mostrar como fazer isso, deixa eu te trazer um dado interessante. Todo país, você tem a possibilidade de investir no seu país ou investir fora dele. Esse gráfico, ele mostra o seguinte: nos Estados Unidos, 79% dos americanos investem só no país. E o mercado americano representa 50% da economia global de ações. Então, os Estados Unidos é muito relevante. Só que se você pega o Canadá, só 50% dele investe só no Canadá. Significa que os outros 40%, 41% investem fora do Canadá também. Você pegar United Kingdom, né, Reino Unido, você tem 26% que investe no Reino Unido e os outros 75% quase também investem fora do Reino Unido. Na Austrália, você tem uma galera que investe fora, no Japão também. Agora, você chuta quanto que é no Brasil? No Brasil, a gente tem 97,5% dos investidores brasileiros investindo somente no Brasil. E por que que a gente deveria investir mais fora do Brasil? Porque o mercado brasileiro ele só representa 0,1% do mercado global. Quando eu digo investir fora do Brasil, não é você pegar e abrir uma conta no exterior. Você pode fazer isso, tá? Pode fazer isso, pode abrir uma conta numa corretora lá, mandar dinheiro para lá, mas você pode investir em investimentos que reflitam a variação de algum investimento lá fora. E aí eu te dou uma solução simples aqui, caso você não saiba nem por onde começar. A Finclass, ela é a maior plataforma de educação financeira do Brasil, talvez seja a maior do mundo, não tenho essa certeza, mas ela é a maior do Brasil definitivamente. Nela, além de ter um monte de curso, que são cursos muito relevantes, nível Netflix e tudo mais, a gente tem carteiras recomendadas. Nessas carteiras recomendadas, você tem exatamente que ativo comprar, porque tem um time de análise bem relevante e parrudo, que não faz a projeção de para onde vai o dólar, mas faz a projeção de quais ativos estão subvalorizados. Então você não tem certeza do que vai acontecer com eles, mas você tem uma convicção que você está pagando bons preços. Então se você quiser uma carteira recomendada, que possa te dizer exatamente onde investir para você se blindar do dólar ou de qualquer outro risco, você pode assinar a Finclass. E a boa notícia é que na Black Friday agora, você pode assinar ela com 50% de desconto. Só que você só vai poder assinar ela com desconto durante um único dia, que vai ser dia 29 de novembro. Para você não deixar isso passar, vou deixar um link aqui na descrição. Vai entrar lá, colocar o seu nome, e-mail, para você ser avisado. E aí você aproveita esse benefício assim que aparecer. Me conta, fez sentido para você essa lógica do dólar? O que você tá fazendo com o seu dinheiro para se proteger? Avisa todo mundo. Não deixa os amigos ficarem de fora e vendo o dólar subindo e achando que eles estão ganhando dinheiro. Porque se seu investimento render 10% no ano e o dólar subir 15%, cara, na realidade você perdeu. Aí você bota dólar subiu 15%, bota inflação, tá lascado. Você precisa diversificar sua carteira de investimentos o mais rápido possível. Grande abraço, até o próximo vídeo. Tchau.